Bom dia, boa tarde, sejam muito bem-vindas, bem-vindos. É uma alegria estarmos todos aqui, construindo juntos. Lembrando que aqui nós estamos construindo as novas condições sociais de aprendizagem e educação, onde fazemos esses desenvolvimentos, né, da construção do que é aprendizagem, do que nós podemos fazer em rede, com os projetos, com os núcleos, círculos, oficinas, vivências, trocas de saberes, né? E hoje vamos ter uma apresentação da querida Tatiana, ela vai trazer referências sobre a nossa última comunicação aqui, né, em Assembleia também permanente, no sentido de falar sobre a saúde mental dos professores, né, foi um grande colocação que veio, onde ela tem técnicas e também metodologias, que ela pode explicar por ela também, com relação a esse desenvolvimento, né, de cuidar da axiologia, que justamente se integra justamente à nossa axiologia. Então, eu só gostaria de nós termos, por favor, um guardião das mãozinhas. Alguém gostaria de ser o animador aqui da reunião? Ana! Ai, que bom, Ana, que legal! Então, a Ana vai ser a nossa animadora. Se tiver alguma mãozinha aqui ou alguma questão ali no chat, ela pode trazer. E aí, gostaria também de organizar um guardião do tempo, mas eu daria a sugestão de primeiro a Tatiana fazer a apresentação, ela tem o tempo, né, para ela fazer a apresentação, não sei que ela queira solicitar algum tempo específico, e depois nós podemos organizar um acordo de 5 minutos e fazermos esse campo dos acordos. Tudo bem? Fazemos assim? Alguém assumiria ser o guardião do tempo ou cronometrista? Quem poderia? O Luiz está olhando se ninguém assumir. Eu estou deixando para um outro. Alguém gostaria de assumir o guardião do tempo? Rosângela? Posso. Eu tinha saído, desculpa, mas voltei. Tá ótimo. Qual é o acordo? 3 minutos, 2. 5 minutos, depois quando começarmos a fala. A Tatiana, se ela solicitar um tempo, aí nós organizamos com ela. Se não, ela apresenta primeiro e depois entramos nas perguntinhas, nas colocações, aí 5 minutos. Tá. Bom? Agradecida, Rosângela. Tatiana, querida, repassando para você, estou super animada para trocarmos aqui, você trazer a sua sabedoria. Obrigada, gente. Eu venho aqui muito mais aprender do que qualquer outra coisa. Para mim é uma honra estar aqui com esse grupo tão honrado e vocacionado, mudando o nosso país, mudando o mundo através da educação, que de fato é onde eu acredito que a gente deva realmente reunir esforços e dedicar nossa energia e tempo. Porém, eu vim aqui compartilhar um pouquinho da minha experiência com um grupo de educadores também, que eu faço parte de diversos países. É um grupo de educadores que está passando por um treinamento chamado Pensamento Sistêmico e Compassivo, e a gente termina o nosso treinamento agora em julho. Então, vocês gostaram da ideia de eu compartilhar um pouco dessas ferramentas que a gente usa do pensamento sistêmico e compassivo, mas antes eu queria só fazer uma pequena introdução, que quando a gente estuda o pensamento sistêmico e compassivo, na verdade, a gente não estuda só o pensamento, a nossa capacidade de estar consciente dos nossos sistemas, o nosso sistema individual e humano, os sistemas todos nos quais estamos inseridos, sistemas sociais, os sistemas naturais, institucionais. Isso demanda da gente não só uma capacidade de compreender esses sistemas, mas de perceber esses sistemas. Então, quando a gente fala perceber, a gente entende que isso faz parte dos nossos canais sensoriais. Então, grande parte do nosso trabalho nesse grupo é desenvolver técnicas contemplativas e reflexivas para que a gente possa, cada vez mais, ganhar capacidade de perceber, sentir mesmo, capturar aquilo que não é falado nos sistemas dos quais nós estamos envolvidos. Então, só para dar um exemplo bem rápido, no último encontro que nós tivemos presencial, éramos 30 educadores em círculo, né, em roda, e depois de uma prática meditativa, a gente ficou em silêncio, em duplas, e só olhamos um para o outro, e a instrução era a seguinte:
um de vocês podem pensar em alguma coisa muito feliz ou muito triste, não pode, obviamente, falar para o outro, mas a gente vai dar 2 minutos para esse pensamento, e no minuto seguinte, o outro simplesmente fala o que sentiu, o que foi evocado durante a sua mentalização, e depois invertem-se os papéis. E aí sim, só quando os dois pensaram, os dois responderam ao que perceberam daquela outra pessoa em silêncio à sua frente, que vocês podem dizer o que de fato estavam pensando. No meu caso, quando a minha companheira de atividade pensou, eu falei para ela assim, nossa, eu estou sentindo um aperto na garganta e eu não tenho nem palavras, é como se eu não tivesse nem palavras. E quando ela pensou, quando ela me disse o que eu havia pensado, ela me disse assim, nossa, eu comecei sentindo uma certa angústia, mas depois se resolveu. Parece que ficou tudo bem. Para vocês terem uma ideia, o que ela tinha pensado para eu falar para ela, que eu estava com um aperto no coração, um aperto na garganta, eu não tinha nem palavras, ela tinha pensado na morte do pai dela. E o que eu tinha pensado para ela me dizer, nossa, começou com uma angústia, mas depois se resolveu, foi uma briga que eu tive com meu marido um pouco antes do evento, mas que já tinha sido resolvida. Então, parte do que a gente faz nesse trabalho, a gente tem muita ferramenta de pensamento, tem muita expansão de capacidade cognitiva, de fato, nesse processo, porém, tudo isso é alimentado e aterrado na nossa capacidade sensorial de perceber e sentir o nosso sistema, né? Então, só dada essa introdução, eu queria só começar da maneira como a gente começa lá também, que é com o que a gente chama de grounding, que é uma espécie de uma contemplação. Eu vou fazer uma meditação guiada de 2 minutos, se estiver ok para vocês, para que a gente comece a sentir uma capacidade maior de se perceber, o que move dentro da gente depois disso. Podemos ir lá? Então, cedo para alguns, mais cedo ainda para outros, eu acho que a gente merece se observar um pouquinho e tentar relaxar, esticar um pouco o corpo na cadeira, dar uma mexida. Depois disso, procurar uma posição bem confortável. Para mim é sempre o pescoço. Vamos procurar agora uma posição bem confortável nas cadeiras. E onde quer que você esteja, quem se sentir mais à vontade, pode desligar a tela, o vídeo. Mas vamos começar com 2 ou 3 respirações bem profundas. Lembrando que a cada inspiração, nós aterrissamos o nosso próprio corpo. A gente procura direcionar nossa atenção para o aqui e agora, saindo do mundo mental, depositando a nossa atenção no nosso próprio corpo. Gentilmente, a cada inspiração, nós percorremos da pontinha dos dedos do pé até o fio dos nossos cabelos. Junto de cada inspiração, nós escaneamos o nosso território interno, procurando pontos de tensão, procurando eventuais dores, contraturas. Procure sentir se dentro do seu corpo existe
alguma área que não estava sendo atendida, que não estava sendo observada. Lembre-se que é plenamente possível estar relaxado e alerta ao mesmo tempo. Tem esse olhar de carinho, de afeto, circulando por todo o seu território interno. E se nesse breve momento de autocuidado, pensamentos, imagens surgirem na sua mente, está tudo bem. Não é preciso forçar, interromper, criticar. Observe como nuvens que passam no céu. Apenas observe. Está tudo bem ser exatamente quem você é, como você é. Agora, lentamente, vamos abrir os nossos olhos, voltando ao momento atual. Quem tiver uma caneta, um papel, e puder escrever alguma coisa sobre o que move dentro de você hoje, o que esse breve momento de autocuidado evocou, precisando da sua atenção, vamos escrever, usar 30, 40 segundos, talvez até 1 minuto do nosso tempo, para escrever sobre como nós estamos hoje. Pouco a pouco, se alguém quiser compartilhar com o grupo como se sentiu depois de um momento de autocuidado, um olhar para si mesmo, para que a gente possa calibrar novamente como a gente se apresenta para o grupo, como esse grupo pode nos dar apoio, nos sustentar na nossa caminhada, na nossa jornada, e como a gente pode contribuir para esse grupo, estando verdadeiramente presente para esse momento. Se alguém quiser contribuir, vai ser maravilhoso. Ana, querida. Eu posso partilhar que hoje tem sido um dia particularmente difícil e estando todas estas emoções reconhecidas antes, ainda não me tinha lembrado de parar para respirar. Por isso, obrigada. Obrigada, Ana. Helder? Gostaria de celebrar aí pela prática muito isomórfica, muito viva em mim, que me trouxe relaxamento, senti grato e veio ao fundo de uma preocupação também.
Você quer compartilhar a preocupação, Helder? A preocupação, ela veio de uma vivência tão heterogênea. Eu, como professor, estou vivendo situações em que questões de saúde mental, tá? É uma criança específica, de vulnerabilidade social, está atravessando muito nosso cotidiano. Uma criança linda, porém é de uma situação tão vulnerável e de tanta desorganização que me deixa preocupado e triste. E até as formas como, né, preocupado e triste em relação a essa situação específica. Obrigada, Helder. Tem mais mãozinha. Posso falar? Eu também, tal qual o Helder, tive uma... Eu tenho feito, Tatiana, uma coisa meio que parecida, porque eu estou tratando minha voz, professora. Eu já operei ela há 15 anos atrás, as cordas vocais, e estou no processo de novo de, se não ficar bem, ter que operar. E aí eu tenho feito muita técnica de respiração, porque tudo tem a ver, é impressionante, né, com essa parte fono da gente. Então, essa respiração, esse processo todo. E aí, agora, com vocês, me veio dois sentimentos, né? Um de muita felicidade, por estar botando em prática, de forma isomórfica, aquilo que o professor Pacheco até comenta muito, que ser professor não deveria ser um ato solitário, mas sim solidário. Então, assim, eu posso, muitas vezes, não encontrar isso no meu ambiente de trabalho, mas aqui aos sábados eu encontro, também encontro lá, mas, assim, é muito raro, universidade, cada um pro seu lado, ninguém se encontra, cada um isolado na sua sala. Mas muito grata por estar experienciando isso nesse grupo, e uma tristeza que me veio também durante o pensamento, foram duas reportagens que eu vi essa semana envolvendo jovens aqui no Recife, né? Dois jovens, um de 8 anos, o outro de 12, batendo na mãe e na irmã, porque estavam separados os pais separados, e o pai parece que faz uma alienação parental, e crianças batendo na irmã e na mãe, idade escolar, né, tudo isso. E uma outra reportagem de um influencer que foi preso aqui no Recife, a polícia de São Paulo com o Recife entrando em contato, em que ele, né, justamente, 17 anos de idade, usava a internet para incentivar a automutilação em jovens e tudo. Então, a gente, como, né, assim, professor, educador, a gente fica muito preocupado e triste com isso. Mas esses momentos nos dão esperança e de alguma forma, nos habilitam a estar mais de olho disso na sala de aula, estar mais perto dos alunos, estar vivenciando isso de forma mais esperançosa. Mariana? Obrigada, Rosângela. Mariana? Bom, muito obrigada, né, por esse momento. No primeiro momento eu me identifiquei eufórica, querendo muito ficar com meus filhos, com meu marido, porque tá sol aqui no Rio Grande do Sul. Eu tô no Rio Grande do Sul e aqui faz frio. E aí tem um sol lindo na rua, o céu tá bem azulzinho, então tá um convite muito grande para ir para a rua, né? Então eu tô com essa euforia esse desejo de me recarregar na natureza e com a minha família. E também, quando eu nem ia falar, sabe? Mas aí quando o Helder trouxe o relato dele, assim, me tocou, né? Até me emocionei, porque ontem eu tive um dia difícil por conta de uma reunião que tratava de uma criança também com muitos desafios e muita vulnerabilidade. E ainda acho que a gente encontra muita falta de compreensão em relação a essas crianças. E está sendo bem difícil encontrar o lugar de acolhimento para essa criança. A Valnice, que é uma professora que está junto comigo, ela entrou hoje na reunião, ela também fez parte dessa reunião. E
E é isso, me tocou bastante, e eu me dei o direito de me emocionar aqui com você. Muito obrigada. Obrigada, Mariana. Eu acho o importante de ambientes como esse, tão lindamente compartilhados e sustentados por cada um de vocês e por nós todos, é a gente se sentir seguro o suficiente para poder se colocar com toda a nossa verdade. Eu acho que esse é um pouquinho do ambiente que a gente precisa proporcionar para essas crianças também, para que elas possam se apresentar como elas estão, buscando esse afeto, esse suporte. Então, obrigada por compartilhar e exemplificar isso tão lindamente para a gente. Obrigada. Rosemary? Você está muda, querida. Tem que abrir o microfone, Rosemary. Gratidão, Tatiana, obrigada, Zizi. Gratidão pela oportunidade de poder vivenciar essa prática. Diante de tanta correria no dia a dia, a gente precisa desse momento de pausa, de parada. Eu acho que é um momento que você nos proporcionou e se faz necessário para a gente abastecer o nosso espírito de força, fé e esperança. Gratidão, viu? Obrigada a todos vocês. Mais alguém deseja compartilhar? Eu acho que a gente poderia aproveitar esse gancho da questão da saúde mental dos estudantes hoje e começar a mergulhar nisso com o nosso modelo do iceberg. Vamos ver quanto tempo a gente tem? Vocês acham que faz sentido? Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Me digam, por favor, se vocês estão enxergando aí. Sim. Perfeito. Então, não tive tempo de traduzir, mas eu vou falando, tá bom? Não se preocupem muito com o que está escrito. A gente vai mergulhar junto aqui. Então, basicamente, a ideia do modelo do iceberg é o seguinte, a gente mostrar o que a gente está vendo por aqui. Então, o que é visível para todos? Um comportamento, uma situação, né? E o que a gente observa de padrões que antecedem a esses eventos? Então, o que é recorrente, que vem se repetindo e a gente não tem atuado? Depois a gente vem aqui para os modelos mentais, eu acho que é mais interessante, a gente começa a falar, poxa, o que está relacionado em termos de sentimentos, crenças, valores, comportamentos que alimentam esses padrões? E que tipo de estruturas nós temos nos ambientes que nós frequentamos, regras, hábitos que contribuem ou não para essa formação de padrões e eventos que a gente tem observado. Então, é a primeira vez que a gente está vendo isso, vamos aos pouquinhos, e eu vou fazendo perguntas, e aí eu gostaria que vocês fossem abrindo o microfone e ajudando a gente a montar isso coletivamente, tá bom? Eu vou escrevendo no modelo, pode ser? Sim. Ok. Então, vamos colocar aqui o evento que nós vamos observar. Me diga se o tamanho está bom o suficiente. Então, vamos falar aqui das crises. Crises não, vamos falar de saúde mental dos estudantes, tá? Esse é o nosso modelo de hoje. E aí nós vamos montar o aprofundamento desse pensamento juntos. Quem quer comentar comigo um padrão de comportamento que começa a ser, vários padrões de comportamento que começam a ser observados, ou padrões de comportamento, ou situações específicas que aconteceram e que a gente vai começar
a descobrir juntos o que é que está por trás daquela emergência daquela situação que aconteceu. Então, alguém quer falar, por exemplo, houve uma situação de violência, houve uma agressão física, verbal. Quem quer citar, por exemplo, um evento? Talvez o Éder queira falar sobre isso. E a gente pode mergulhar. Por favor, essa gravação está sendo... Esse momento está sendo gravado, então a gente não pode colocar nome de ninguém, tá bom? Vamos lá, Éder. Bom, a situação remete ao meu sentimento. Uma criança que faz autoagressão, grita, agride o outro e quebra o patrimônio público, rasga um livro, pega uma das outras crianças e quebra também, desorganiza a sala e ameaça uma outra pessoa de morte, dizendo que vai na quarta-feira pegar uma faca, criança de 7 anos de idade, e cortar o pescoço dela. Uau, então esse é o evento. Né? A gente tem uma situação de violência para si, violência para com o outro, violência no patrimônio. Muito bem. Tinha mais alguém aqui na fila para falar? Não? A Rosângela. Essa semana eu tive uma experiência que eu já vinha notando há muito tempo de um padrão de comportamento, Tatiana. Mas é tão bom a tua condução aí nesse modelo iceberg. Porque estava se repetindo uma situação visível, né? A coisa aí do iceberg, a parte de cima. E eu não tinha tido nenhuma pensamento para intervir. Só para meus filhos fazerem silêncio. Pessoal, vai conversar lá dentro. E aí, é uma turma que eu estou professora há uns 3 meses, e aí toda vez que uma aluna fala dessa turma, o restante tudinho fica se entreolhando, meio que criticando as perguntas dessa aluna. E é uma coisa muito evidente, eu tenho certeza que ela nota. E eu já tinha notado muito. E aí essa semana aconteceu de ser bem gritante, né? A gente estava fazendo uma prática, uma coisa em sala de aula, e aí ela se colocou, inclusive uma colocação bem interessante na disciplina, e uma turminha se entreolhou naquele bullying mascarado. E aí eu não quis, né, assim, chamar a atenção, tudo, passou a aula, quando terminou, que eles estavam meio em pés e conversando, eu fui no grupinho e disse, eu quero falar com vocês. Por que toda vez, eu não vou dizer nomes, mas por que toda vez eles baixaram a cabeça, minha gente? Por que toda vez que tem uma pessoa aqui na sala que fala, vocês ficam se entreolhando, meio com um risinho no canto da boca? Vocês daqui a 2 anos serão professores, formadores de seres humanos. Vocês acham esse comportamento legal? Ficaram todos super envergonhados, minha gente, baixaram a cabeça. Professora, a gente sabe de quem a senhora está falando. Eu digo, eu tenho certeza que vocês sabem. Isso não é legal, né, de fazer. Essa pessoa não se constrange porque... E não se calou, porque... Aí eu falei para eles, né? Se fosse uma pessoa, vamos dizer assim, com autoestima baixa, alguma coisa desse tipo, já poderia se tornar um aluno mais retraído. Porque nota que toda vez que ela fala, vocês fazem caras e bocas. Ainda bem que se trata de uma pessoa muito empoderada, e ela se coloca, né? E eles se reconheceram, e foi um momento, eu achei, de muita... Foi grande o momento, sabe? Eles se perceberam, e eu não percebi mais isso. No outro dia eu tinha aula com eles. Só isso. Obrigada, Rosângela. Esse é um caso bem clássico de modelo mental. Modelo mental em que eu acredito que as minhas crenças são mais válidas do que as crenças dos outros, e que, portanto, eu tenho alguma sensação de superioridade, e me sinto absolutamente à vontade de
expressar esse meu pseudo sentimento de superioridade, né? Fazendo com que o outro, considerando o outro como se fosse como é que fala isso? O in-group e out-group, o grupo dos meus e o grupo daqueles que não são os meus, né? Aqueles que A não... famosa panelinha do Big Brother. A famosa panelinha que tem uma semente muito séria aí, que é a objetificação do outro, que não faz parte do meu grupo, né? Esse é o início do bullying, quando eu começo a objetificar o outro, identificando o outro como aquilo que não sou eu, nem os meus, né? Então, é muito sério. Mas obrigada por esse exemplo. Ele alimenta um pouco parte dos padrões e tendências que a gente observa em situações de agressão, que é a objetificação do outro, né? Então, eu vou até colocar aqui. Bom dia, Leonardo. Quem estava na fila, gente? Não quero passar aqui. A Rosemary. Rosemary. Bom dia. Essa semana eu recebi o contato de uma mãe, de uma criança nossa, e a irmã dessa criança nossa, dessa criança de 5 anos, ela tentou suicídio. E essa mãe estava desesperada, e no relato da mãe, ela estava sofrendo bullying na escola, e também ela estava querendo se relacionar com um menino da escola e os pais também não deixaram. Então, eu acho que para um jovem, né, de 14 anos tentar o suicídio, está relacionado ao que você está falando, né, de saúde mental, e hoje em dia é preocupante para nós educadores, né? Obrigada, Rosemary. É seríssimo, né? E as pesquisas que nós vamos trazer, eu vou mandar para vocês, são cada vez mais alarmantes. Então, o nosso papel aqui é tentar entender o que está por trás desses eventos. O que a gente não tem enxergado e não tem... Que pontos são esses que a gente não tem tocado, que estão permitindo que essa sucessão de eventos gravíssimos continuem a ocorrer? O que sustenta essa emergência? Então, a gente falou um pouquinho aqui de objetificação, das panelinhas. O que mais que a gente vê recorrentemente associado a um comportamento de suicídio, de tentativa de suicídio, perdão, e muitas vezes de conclusão de suicídio, de autoagressão, de gritaria? O que acontece com essa criança que todo esse sentimento, essa frustração, essa raiva emerge de forma agressiva contra o outro, contra o patrimônio, contra si mesmo? O que tem provocado tanta agressividade? Então, a gente está falando aqui da objetificação, a gente falou panelinha, ou seja, a gente está aqui num ambiente de despertencimento, certo? Quem mais? Quem mais a gente consegue ver de recorrência? A Lourdes está com a mão levantada, só que ela está com a mão dela mesma. Tem o Leonardo também. Lourdes, tem que abrir o áudio. É só clicar nesse microfoninho, aí você consegue falar. Ainda está fechado o seu áudio. É o microfone que tem na parte de baixo da tela. Ele parece um símbolo de microfone. Nessa tela aqui da reunião mesmo. Tá pronto. Abriu? Sim. Estão ouvindo? Sim. Sim, pode falar, Lourdes. Boa tarde, gente. Eu estou fora de sala de aula, mas não saio da educação, né? Venho agora trabalhando nesses grupos com o professor, com a Zizi,
E você está falando da recorrência, eu acompanho muito pelas redes sociais, pelas notícias, e vejo muito episódios de alunos se mutilando. Ontem mesmo vi um vídeo de uma menina que encostou na parede, elas sufocam pela garganta, pelo peito, com outros dois alunos, uma menina e um menino, não sei de onde, fez com que essa criança desmaiasse. E esses episódios são recorrentes. Então, as redes sociais, os influencers, falando sobre essas coisas, essas práticas que fazem parte de metas, uma coisa, e essas crianças embarcam nisso com uma fragilidade, com uma facilidade muito grande. Então, essa angústia dessas crianças, acredito que leve a que eles acreditem nisso. Não sei por fazer pertencimento, participação de grupo, para pertencer assim, a coisa de adolescente, né? Que quer participar do grupo, mas é muito triste ver isso. Inclusive suicídios que acontecem com essas influências das redes sociais. Obrigada. Eu coloquei aqui os desafios de redes sociais, também são um padrão recorrente que a gente observa em situações que alimentam a violência. Leonardo, por favor. Bom, primeiro agradecer, tá, sabe, Tatiana? Essa construção, essa conversa, ela sempre dá um momento para que a gente possa respirar. E escutar todas as vozes sempre é importante. Sabe? O espaço de escuta, acho que tudo que começa aí. A ideia da existência, da presença, da escuta, da construção dos sentidos do sentimento. Sabe? Sentidos tanto aí, enfim, é óbvio que você tem uma discussão culturalista muito grande aí, científica, mas sentidos, né, alguns podem colocar como episteme, enfim, da lógica das relações. Eu só queria colocar dentro desse universo de reflexão uma ideia de que a culpa não deve ficar com ninguém. Acho que tem uma questão, principalmente quem se envolve muito com esse ambiente da escolarização, né, e da educação no sentido muito amplo, que acaba buscando sempre uma ideia de culpa. Existe, sim, uma culpa humana, mas não individualizada, né? E existe junto a essa culpa uma escolha, um projeto, né? Queria só destacar isso, destacar que o que a gente está falando aqui tudo isso que a gente reporta que somos contrários, né, também é presente dentro de um projeto de sociedade que quem quiser ler sobre isso, tem um texto, né, que chama Um Ajuste Justo, Análise da Eficiência e da Equidade do Gasto Público no Brasil. Esse texto foi publicado em 2017 pelo Banco Mundial, em que tudo o que está acontecendo hoje, que a gente fala, olha, as pessoas estão adoecendo, as pessoas estão passando por extrema dificuldade, professores estão infartando em sala de aula, educadores não sabem o caminho a seguir. Tudo isso foi projetado para acontecer do jeito que está acontecendo. Então, existe, sim, um texto que fala disso, abertamente sobre isso, sabe? E que pega exemplos, vira e fala, olha, educação não precisa de dinheiro. Educação precisa de eficiência e eficácia na gestão. E isso está escrito. Está escrito. Leonardo, depois você pode colocar a referência desse artigo para a gente ler, com calma? Posso? Não, eu estou com ele aberto aqui, eu já vou jogar dentro dos grupos.
Perfeito. Junto com ele, um outro... enfim, para que a gente pense o seguinte, o desdobramento individual que se exacerba nos sentimentos das pessoas sempre partem de escolhas coletivas, né? Então, que a gente se una coletivamente contra esse desdobramento. Acho que é esse o caminho. Obrigada, Leonardo. Mas você quer fazer uma contribuição específica aqui para a gente... eu coloquei aqui, a gente observa fadiga empática e as pessoas assumem demais a responsabilidade por aquela situação, principalmente o educador se sente responsável cada vez com maior quantidade de atribuições, ele é agente social, ele tem que cuidar do currículo, ele tem que cuidar do método, ele tem que ser um pouco a família da pessoa que está ali, né? Muitas vezes a família é ausente. Então, existe uma questão de fadiga empática e uma culpa que vem, porque, obviamente, é uma pessoa só para dar conta de tudo, não vai dar conta de tudo, né? Então, agora, talvez isso possa ser uma ponte para a gente tentar pensar um pouco nas estruturas dos nossos sistemas, que foram desenvolvidas por nós, humanos, e como essas estruturas podem estar fomentando esses padrões que a gente tem observado, fadiga empática dos educadores, o desafio das redes sociais, o despertencimento e exclusão dos alunos, a objetificação do outro, que estruturas nós temos na nossa sociedade hoje que podem estar permitindo o crescimento de todos esses padrões? Quem quer falar sobre isso? Eu posso comentar uma coisinha? Essa fala de Leonardo, e agora com a intervenção de Tatiana, me reportou a uma coisa que eu comento muito em sala de aula com meus alunos adultos, que eu percebo neles, Tatiana e colegas, uma fadiga, agora vou emprestar o teu termo, gostei muito, uma fadiga emocional e reacional em relação às políticas públicas, ao que esperar do Brasil em relação ao futuro, não é? Eu sou professora de disciplina que posso rodar em qualquer curso da área de saúde, estou há muito tempo, por escolha, nas licenciaturas, biologia, educação física, e eu não vejo neles brilho nos olhos, por exemplo, não é? E isso se reverbera muito nas relações dentro da sala de aula, por assim dizer. Então, por exemplo, muitas vezes tem coisas que não estão acontecendo na universidade que eu digo, pessoal, vamos se unir, vamos na reitoria, né? Vamos cobrar, vamos pedir explicação, né? E eles ficam ali, olhando para a minha cara, sabe, num marasmo. E aí, quando a gente vem para o macro, Leonardo falava que isso não era por acaso, eu entendi isso, mas sim uma coisa meio que intencional, né? Acho que Darcy Ribeiro já dizia isso, né? Do projeto, não sei se foi Darcy Ribeiro, do projeto, que não era um projeto, né? Que acabar com a educação era um projeto. E aí a gente vê a mesma, eu sinto macroscopicamente, saindo da universidade, mas para a sociedade aqui no Brasil, não sei se isso é um evento mundial, talvez seja um fenômeno mundial, de muito desânimo, de muita desacreditação na humanidade, no amor, na fraternidade, na solidariedade. E aí, de repente, vem as redes sociais com uma questão de uma dopamina muito fácil e rasa, preencher essas lacunas que o social, que o político, né, que o político não o pessoal político, né, mas que a política das organizações, ela não estão nos trazendo, né? Então, no Brasil, a gente tem visto violência, não sei o quê, nananã, né? Qualidade de vida em relação ao professor. Vamos pegar professor, que é o nosso recorte. O professor no Brasil desvalorizado. Então, por exemplo, ele só tem tempo para se preocupar, mas ele não tem, às vezes, nem dinheiro, nem tempo para o lazer. Um exemplo. Então, e a mesma coisa os alunos, que eu acho que é uma extensão, né? Não é só professor. E aí vem a questão das redes sociais, com prazeres superficiais, rasos, mas momentâneos, preenchendo essas lacunas que deveriam estar sendo preenchidas na escola, na universidade, com amor ao próximo,
escuta atenta, tempo para a gente conversar, porque, por exemplo, no meu caso, você passa por um professor, às vezes você quer falar até uma coisa da sua vida, uma coisa legal, você não tem tempo. Né? Você não tem tempo para escutar nem para falar. Então, eu acho que tem muita coisa, né? Muitas camadas. Eu acho que eu já passei do tempo. Muitas camadas, essa questão é muito massa, o que Tatiana traz, e a gente vai pensando em coisas que a gente não pensava. Enfim, acho que isso. Obrigada, Rosângela. Eu aproveitei a sua fala para ir colocando aqui alguns pontos de conexão para a gente entender de fato essa realidade. Então, eu coloquei aqui nos modelos mentais, a gente está mentalmente pouco disposto, né? A gente vê o desânimo dos educadores, o desânimo dos estudantes em se engajarem com o mundo real, porque o mundo virtual ele traz uma satisfação muito mais rápida, com muito menos esforço, é a geração dopamina. Agora, como é que eu consigo tirar manter o engajamento, colocar mais adiante a minha recompensa? Para isso, eu preciso aumentar essa recompensa. Falar, olha, você vai ter isso tudo aqui, mas você precisa percorrer essa trilha. Não está tendo trilha para ser percorrida, porque a recompensa está aqui no mês. Aí eu aperto um botão, tem recompensa. Aperto um botão, tem recompensa. Para que eu vou ter que passar essa trilha toda, passar por toda essa dificuldade para alcançar algum tipo de estado interno satisfatório? Então, fica na ilusão da recompensa imediata, não tem que fazer nada. E ao entrar e colocar a minha atenção toda naquela rede virtual, que para manter esse engajamento, ela cria situações impossíveis, como esses desafios todos, e aí eu fico completamente manipulado por esse engajamento dopaminérgico, sem construir nada concreto, nem no mundo, nem mesmo. Não construo conhecimento, não construo relacionamento, não construo impacto, e é essa situação de torpor que a gente precisa se colocar firmemente no nosso ambiente, entendendo o que é necessário para reverter. E é essa reversão que a gente tem que começar a entender quais são os pontos de alavancagem desta realidade onde a gente deve direcionar a atenção agora. Agora vamos aqui para a fila. Ana. Obrigada. Eu vou percebendo e observando que estas questões são naturalmente sistémicas e que não têm apenas um foco, é uma coisa que é multifatorial, e que a questão da falta de tempo que a Rosângela mencionava também está muito ligada a uma negação, a uma desvinculação desde cada vez mais cedo daquilo que é a nossa natureza humana. Nós somos um animal comunitário, nós somos um animal de grupo e, no entanto, as comunidades vão sendo cada vez mais pequenas, as famílias nucleares vão sendo cada vez mais pequenas, vamos perdendo a nossa aldeia e vamos mercantilizando aquilo que antes era dado pela aldeia, pelos vizinhos, pelos primos, pelos irmãos, pelos avós, pelos tios, etc. E por isso essa verdadeira falta de uma comunidade presente faz com que nos viremos para umas comunidades mais descartáveis, associado a um mundo e a um paradigma que aposta muito no descarte, que aposta muito nas coisas rápidas, nas respostas imediatas, na comida rápida, é tudo rápido. E então é uma bola de neve que quanto menos tempo temos, mais procuramos uma coisa que seja rápida e que seja imediata e que nos dê esse kick de dopamina, lá está, mas ao mesmo tempo essa sensação de pertencimento e de, ok, aqui tenho o meu grupo, aqui tenho a minha tribo, o que quer que seja, e também essa recusa da natureza humana também está ligada naturalmente ao sistema de saúde, ao sistema alimentar, o facto de nós nascermos de uma forma cada vez menos natural, toda esta falta de humanização, na verdade, embora em relação ao parto, por exemplo, nós falamos que queremos um parto mais humanizado, mas parte do problema é precisamente ele ter passado a ser humanizado e com intervenções que só os humanos conseguem ter e dar, e não animalizado, como deveria
ser para estarmos ligados à nossa natureza, e, portanto, e o sistema alimentar a mesma coisa, o sistema agrícola que temos, é preciso produção rápida, é preciso produção o ano inteiro, e, portanto, todas estas coisas vão sendo vários fatores que levam para esta mercantilização da nossa humanidade também. Obrigada. Obrigada pela contribuição, Ana. Eu fui colocando aqui, à medida que você foi falando, como existem outros padrões fora da caixinha da educação propriamente dita, o que eu acho maravilhoso, parte desse processo justamente tirar desse silo a educação e criar comunicação com outros silos e setores da sociedade, para que a gente possa realmente desenvolver esse pensamento sistêmico, entendendo que tudo está conectado. E que, portanto, quando você traz essa questão alimentar, que é uma situação, e essa questão da aldeia que diminui, né, os pais trabalham, a criança, quando estão em casa, eles querem uma distração rápida, eles também estão na tela. A criança, que deveria brincar, que deveria ter um ambiente seguro, afetuoso, onde ela pudesse ser vista e percebida porque ela realmente é, com suas necessidades e aspirações, essa criança não tem mais esse ambiente seguro. Ela não tem, quando ela chega em casa, os pais também estão na deles, estão sem paciência com a criança. Então, existem uma série de... Oi. Só para não perder aqui um exemplo disso que tu estás falando. Uhum. Eu fiquei, depois que a Ana falou dessa questão da aldeia, me veio algumas coisas aqui na cabeça, né? Então, a gente vai perdendo o papel que a tia tinha, o vizinho, o avô. Será que isso? Essa semana minha filha disse, mãe, tem uma coisa tão estranha na minha sala. Eu disse, o que foi? Ela tem 10 anos. A metade da turma faz terapia. Fiquei pensando agora, né? Há problemas que realmente precisam de um profissional, mas será que a voz e a aldeia também não está fazendo falta? Só para isso, falei isso. Perfeito. É isso. A nossa capacidade relacional diminuiu cada vez mais com o aumento da nossa conectividade virtual. E essa capacidade relacional impacta diretamente o nosso poder de escuta. E o que alimenta esse sistema aqui? Todo. O que conecta um ao outro? É a nossa capacidade de escutar e se relacionar. Né? Então, desculpa, Leonardo, por favor, você está com a mãozinha levantada e a mulherada falando aqui. Não, deixa eu só... isso faz parte do nosso processo, a gente não tem que pedir desculpa por nada. Eu não peço desculpa mais. Né? Porque pedir desculpa significa que a gente estava fazendo errado, que a gente não está fazendo errado. Não existe o errado e o certo. Deixa eu falar de um outro lugar. Deixa eu pegar o meu lugar de fala. Eu também não gosto desse negócio de lugar de fala, não, mas às vezes a gente não gosto, não que não deva ser usado, deva ser usado, mas não gosto de usar. Mas eu sou historiador. Tá? Minha formação é em história. Além de trabalhar com educação, eu sou um pesquisador da história mesmo, assim, trabalho com arquivos, adoro ficar no meio da poeira de arquivo de vez em quando, enfim, disso. E eu tenho me dedicado a um tipo de poeira muito, muito legal nesses últimos 12 anos, que é a poeira dos sentimentos. Tá? Porque quando a gente pega a poeira, e aí no sentido também pueril da palavra, a gente consegue entender que ela sempre está lá. E às vezes ela não é perceptível, mas tudo, a todo momento, é poeira em movimento. Na percepção da historiografia, se você me perguntar o que nós estamos vivendo hoje, eu vou responder para você que a gente nunca teve uma vida tão boa. A história da humanidade nos mostra que a gente hoje está tendo uma vida muito boa. A tal ponto que a gente pode discutir, na perspectiva das estruturas históricas, né? A gente hoje fala menos em produção de alimento. A Zizi quer combinar mais 10 minutos. Eu já topo. Eu falo menos em produção de alimento e mais em distribuição de alimentos, e a partir do momento na qualidade do alimento. E quando eu falo de qualidade do alimento, eu estou falando mais sobre
como eu sou como ser constituído e como a sociedade que eu estou vivendo se faz constituída. E quando a gente chega nesse ponto, que é o que a gente está hoje, a história não se debruça mais à falta de alimentos, ela se debruça aos sentimentos. Aí tem um outro livro que eu vou compartilhar com todo mundo, que um amigo meu acabou de escrever, tá? Que é um conjunto de ensaios, que vai muito na direção do que a Ana acabou de falar, que é Melancolia e Felicidade. É um conjunto de ensaios em que se discute a ideia de presença dos sentimentos na história. E quando eu estou falando isso, como historiador, eu queria falar assim, olha, alto lá. Quando a gente olha para o passado, a nossa memória ela é uma memória falha. Aliás, ela é falha, não, ela é perfeita, porque ela quer que a gente... ela tranca todas as ideias ruins lá atrás e nos dá uma imagem de que tudo era melhor. E não era. Então é bom a gente olhar desse jeito. Para que a gente possa olhar... Porque quando a gente olhar para nós aqui atrás, a gente vai falar, nossa... E é interessante, às vezes eu me pego falando isso, se não fosse a pandemia, eu não estaria aqui. Bom, a história é um processo de um tudo. Eu só estou aqui por vários motivos, inclusive porque eu estou com vocês há muito tempo. Eu até falo o tempo inteiro, né? O Zé está aqui, não sei se ele está aqui ainda, mas o Zé, eu falo isso para todo mundo. Se eu não tivesse conhecido o Rubem Alves, que me apresentou o Zé, eu não estaria aqui com vocês. Ponto. Sabe? E se eu não tivesse conhecido a Ana Gomes, que é a sobrinha do Rubem Alves, que me levou para um churrasco e falou, esse aqui é meu tio, e ele me apresentou o Zé, eu não estaria aqui, de jeito nenhum. E a Ana Gomes já não está mais aqui com a gente, ela faleceu de câncer há uns 15 anos atrás. Tá? Obrigada, opa. Então, só para trazer duas coisas, a dimensão dos indivíduos, a dimensão de que nós somos memória, e de que eu acabei de fazer a Ana Gomes ficar viva aqui com a gente. Acabei de fazer o querido Rubem Alves estar vivo aqui com a gente. E que nessa lógica de memórias, que memórias a gente está construindo? Acho que quando todo mundo que eu converso e que falam do pensador Zé Pacheco, me falam de duas coisas. Ele é um sujeito que pensa o conhecimento não hegemônico na lógica da legislação hegemônica. E aí eu quero juntar essas duas coisas. Se nós temos hoje uma legislação, é porque todos esses embates que nós estamos tendo hoje foram tidos no passado e que a gente vai manter eles hoje. A gente está num processo. E se a gente tem um pensamento hegemônico tão forte, é porque a gente tem pensamentos contra-hegemônicos que também se fortalecem cada vez mais. Eu posso falar para vocês com toda certeza. Em 1902, nós tínhamos 5 pensadores contra-hegemônicos. 5. Nos grandes pensadores da humanidade. Hoje, eu não consigo fazer essa relação desses pensadores contra-hegemônicos, até mesmo porque eu teria que começar com o nome de cada um de vocês aqui e teria que expandir isso para um número cada vez mais crescente de pensadores anti-hegemônicos. Então, quando a gente olhar para a educação, a gente não pode esquecer de Angicos. Olha só, um grupo liderados por um homem, incomodou tanto o pensamento hegemônico, que esse pensamento hegemônico pegou esse homem, Paulo Freire, e o mandou para o exílio. E construiu um modelo de educação, o Mobral, para tentar destruir aquilo que estava colocado lá por ele, em 1960, 59, 60, 61, 62. Falei muito aqui agora, desculpa, gente, eu acabo trazendo isso, mas para dizer uma coisa. Todo esse modelo que a gente está construindo, a gente não pode destemporalizar esse modelo. A gente não pode tirá-lo da história. E a gente não pode esquecer que a gente está num momento melhor.
Então, toda hora que alguém virar para mim e falar o seguinte, você está no pior momento, olha só como está ruim, que as pessoas estão suicidando, que bom que eu sei que elas estão suicidando, porque eu sei onde eu tenho que agir. Triste pela morte delas, mas feliz por saber que isso hoje é uma questão que mobiliza não só a mim, mas uma multidão de pessoas que se levantam. A questão é, ninguém se levanta na mesma direção. Com quem eu vou estar, em qual direção? Aí eu volto à fala da Ana. Ana, é isso. Qual que é a minha célula de apoio? Com quem eu estou aqui? Obrigada, viu, Léo? Eu agradeço as palavras, eu, como pessoa não da área da história, me alimento desse conhecimento, obrigada. E eu achei interessante você trazer essa capacidade de esse reservatório para poder sustentar paradoxos, né? Tem aspectos que são positivos, mas tem aspectos que não são, e tudo faz parte. E traz também essa dimensão temporal da evolução das coisas, né? Então, não é aquilo que a gente presencia hoje, teve todo um desenvolvimento que aconteceu para que cheguemos na emergência da situação atual. Emergência no sentido de fenômenos emergiram de toda a constituição anterior, e agora como a gente pensa o desenvolvimento disso? Então, isso ajuda a gente a lidar com as situações sem a fadiga empática, entendendo que existem pontos graves de atenção que precisam ser absolutamente endereçados, mas eu consigo ampliar minha perspectiva para todo, entendendo que também existem pontos de atenção e pontos que estão muito bem e que devem ser preservados. Então, isso ajuda a gente a não estar muito próxima daquilo que nos atravessa e nos impede de funcionar plenamente. A gente ganha um pouco de distância, um pouco de perspectiva, isso nos permite espaço de operação, né? Então, obrigada, Leonardo, foi muito bom. E aí, o que eu queria propor para vocês, para não passar do nosso tempo, porque eu sou uma maluca que gosta de manter o tempo organizado, porque eu acho que o tempo é o recurso mais precioso de todo ser humano. Então, eu queria comentar com vocês que esse é o começo do modelo, comecinho do modelo. Eu vou deixar compartilhado com vocês o que eu queria trazer para um outro momento, quando for possível, outros aspectos para serem incorporados a esse modelo. A gente precisa tratar as emoções dos personagens desse modelo e como essas emoções impactam os nossos modelos mentais. Cadê os nossos modelos mentais? A escada da inferência, aqui, que são essas aqui. Da onde estão vindo as informações, como o Léo bem colocou agora? Que informações são essas? São apenas aquelas que eu gosto, que eu estou focada aqui só no que está ruim, estou focado só no que está bom? Como é que eu estou tratando na minha narrativa pessoal de acordo com a seleção de informações que eu busco, né? Então, não. Como é que a gente entende o todo, né, ao invés de selecionar apenas com um certo viés as datas, as informações? Como é que nós atribuímos em conjunto sentido para essas informações, esses dados que nós buscamos? A partir daí, que tipo de assumptions em português que tipo de pressuposições eu faço disso tudo? E como é que isso influencia as minhas crenças? Porque são essas crenças que vão dizer como... As crenças são as minhas lentes, que vão dizer como eu vou agir. Então, como é que a gente enxerga a crença das crianças que estão agindo como estão agindo? O que está por trás do modelo mental dessa criança? O que está por trás do modelo mental desse educador quando observa essa criança nessa situação? O que está por trás dessa crença, dessa família que está permitindo esse tipo de ambiente para o desenvolvimento dessa criança? E quando a gente começa a trabalhar isso aqui e compreender os personagens desse sistema, seu mundo interno, como eles estão construindo essas crenças, que estão dizendo como eles estão mobilizando o seu corpo em direção às ações que eles tomam no mundo,
como é que a gente enxerga a forma de preservar aquilo que é bom e endereçar aquilo que não está indo bem para a coletividade. Aqui que a gente começa a entender como é que a gente desenvolve um clima, um tecido social que permite que as sementes humanas floresçam, entendendo em profundidade o que está acontecendo dentro de cada um e como o ambiente que a gente vai constituir pode permitir a florescência individual e como esse desenvolvimento individual diverso consegue compor uma Mata Atlântica próspera, resiliente e pujante, que é o que a gente precisa ver na humanidade também. Então, é só o começo da discussão. Daqui a pouco a gente começa a trazer para aquele modelo do iceberg as nossas estruturas legais, institucionais, esse modelo, esse mundo interno dos agentes da nossa realidade, onde a gente influencia a alteração desses padrões, e aí, como é que a gente consegue ter outros níveis de emergência? Não esses, esse a gente não quer. A gente quer cidadão compassivo aqui, que haja compassivamente, não isso aqui. Tá bom? Então, essa foi só uma introdução, pessoal. Então, eu agradeço demais a atenção de vocês. Passo a palavra para a Zizi, que eu passei 1 minuto do tempo. Agradecida, Tatiana, muito bom colocar aqui, você é sempre muito bem-vinda. Eu sei que na próxima semana você vai ter dificuldade, mas se você quiser continuar, trazer as próximas etapas também, né? Aqui, nas novas construções sociais de aprendizagem e educação, nós estamos trazendo várias dimensões para poder nos ajudar a integrar as realidades que tem em cada localidade. Então, os projetos, os círculos, as vivências, as trocas, os desenvolvimentos que ocorrem, as formas de fazer, como você colocou, ajudam a ampliar, inclusive, a nossa visão das técnicas que podem ser utilizadas, metodologias, porque existem muitas, e essas que nós já sabemos que funcionam, né, que é possível ocorrer, que são formas que estão ligadas à rede também para desenvolver, ajuda os professores a terem outras formas também de entendimento. Então, agradecer aqui a sua construção também, agradecer a todos nós, porque construímos juntos, né, trazendo as problemáticas também e as dificuldades, assim como conseguimos encontrar as soluções também quando construímos juntos e juntas, já que esse propósito é de humanização. Então, um grande abraço a todos, a todas, agradecida a Tatiana, agradecida a todos, até o nosso próximo encontro no sábado, da formação das novas construções sociais de aprendizagem e educação. Até mais. Até mais, obrigado. Obrigado, Tatiana. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Até mais. Ai. Tchau, pessoal.